Sejam bem-vindos ao canal Conhecimento Afluente. Antes de darmos prosseguimento ao assunto, deixe seu like e se inscreva no canal. Direito inglês. Quando se trata de revolução, não se pode esquecer da importantíssima Inglaterra que, apesar das vindas e do crescimento de centralizações, deu um passo à frente botando em prática ideais de um começo de leis e direitos. Por mais que um rei, se tratando da Inglaterra, tenha seu poder centralizado, é de fato que existia um pensamento divisório mesmo daquela época, sendo que monarcas e nobres tiveram um papel muito importante, pois eles que trouxeram as primeiras noções como as dos monarcas sempre querendo acumular poder e dos nobres responsáveis por delimitar certo poder do rei com leis a cunho em poder maior localizando-se no parlamento. Com isso veio tratados de poder por meio de guerras ou até mesmo lutas ou batalhas para terem um certo ganho para benefício próprio. Para podermos compreender o nascer de fato do direito inglês, é necessário ter percepção de que naquela época, quando se falava de statute law, as guerras e pequenos conflitos envolviam-se dentro do seu próprio núcleo por conta das leis estatutárias que envolviam muitos lados. Tendo em mente a statute law com seu ideal adverso, o mundo como um todo teve base de outros conceitos como a de common law e equity. O common law pode ser entendido como o direito de característica anglo-saxã, cuja origem se deu na Inglaterra durante a Idade Média, no século XII. Por não ter uma estrutura jurídica similar, foi determinado um direito comum. O objetivo era estabelecer um padrão de relacionamento entre o Estado, representado pelo monarca, e os proprietários de terra. A principal característica do common law é não ser codificado. Não existe Código Civil ou Código Penal como no Brasil. Assim, a sua aplicação é mais objetiva e as regras vão se desenvolvendo conforme avançam as complexas relações na sociedade. Por esses motivos, há um forte protagonismo na figura dos juízes. Pode-se entender então que common law se trata de um modo em que as leis não seguem uma regra codificada, e sim um desenvolvimento conforme se necessita. Já se tratando de equity, considerando que normas legais da common law não podem ser formuladas com tal precisão que resolvam adequadamente toda e qualquer contingência ou hipótese legal possível, pode acontecer que ocorram injustiças pela aplicação inadequada da norma da common law. Para resolver e remediar tais injustiças da common law, é que se desenvolveu o direito de equidade, equity. Na Idade Média, em vez de usar a expressão Law of Equity, era muitas vezes usada a expressão direito da consciência Law of Conscience. Fundamentalmente, a Law of Equity é tão antiga quanto a Common Law escrita, mas a lei de equidade não era ainda necessária ser aplicada ou utilizada, pois a Common Law ainda era bastante flexível, fluida e informal. Entenda-se então que foi criada a princípio a equity para caso houvesse injustiça na execução das normas da common law, exigindo então que ao julgar se tivesse uma certa imparcialidade. Depois de tantos feitos e acontecimentos não menos importantes, mas com viés passageiro, veio então a considerada primeira Constituição, escrita a Magna Charta Libertatum. A Magna Charta Libertatum, assinada em 1215 pelo rei João, é um documento que tornou limitado o poder da monarquia na Inglaterra, impedindo assim o exercício do poder absoluto. Esse documento foi resultado de desentendimentos entre João, o Papa e os barões ingleses acerca das prerrogativas do monarca. Segundo os termos dessa charta, João deveria renunciar a certos direitos e respeitar determinados procedimentos legais, assim como reconhecer que a vontade do rei estaria sujeita à lei. A Magna Charta Libertatum é reconhecida como um dos primeiros instrumentos de limitação do Estado e da preservação dos direitos humanos fundamentais, além de ser o primeiro passo de um longo processo histórico que levaria ao surgimento do constitucionalismo e da monarquia constitucional, que é o que se pretende demonstrar com a apresentação do presente trabalho.
Pode-se compreender, então, de que, a princípio, a Magna Charta, ou Magna Carta, consistiu em tornar limitada o poder de uma monarquia, exonerando, assim, o poder absolutista e sujeitando o rei e a todos a seguirem as mesmas leis. Porém, ainda assim, o rei tinha uma palavra muito forte. O que ele mandava acontecia. Por conta disso, teve de se criar o início de ideia de habeas corpus, que cabia proteger judicialmente o direito de liberdade, ou seja, o direito de ir e vir de alguém que sofreu certo abuso de autoridade.